Oi pessoal, vamos a mais um episódio da nossa sequência de Conta de Novo, falando da cidade de Brasília e falando dos governos militares. E eu recebi uma pergunta interessante, que eu acho que pode ser uma pergunta, uma resposta que responda à dúvida de muita gente, que era a seguinte: Josemar, não era comum que o Congresso funcionasse depois do AI-5 com a frequência que se esperava dele, ou seja, o Congresso viveu uma boa parte em recesso. Você tem como explicar como é que isso se dava? Ou seja, cada vez que o Congresso era fechado, o presidente ia lá e fechava? Pior que não era assim. Era uma coisa absolutamente democrática. O presidente da República, pelo AI-5, ele ganhou poderes especiais para conceder recesso ao Congresso sempre que isso fosse uma medida que favorecesse, aspas, a segurança nacional, o interesse público e assim sucessivamente. Então, toda vez que o Congresso fazia malcriação, o presidente resolvia conceder recesso. Em alguns momentos da história brasileira, o Congresso estava exatamente em recesso e por isso você tem alguns dispositivos legais que são efetivamente objetos de decreto-lei. Bom, então deixa eu te explicar o que é o decreto-lei. O decreto-lei é uma espécie de norma jurídica que se utilizou muito durante governos autoritários. Então, onde é que você vai encontrar isso? Em normas do governo Vargas, do Estado Novo, ou seja, a Lei Geral das Desapropriações, Decreto 3365 de 1941, é um decreto-lei, Decreto-Lei 3365 de 1941. Esse decreto, que é um decreto-lei, se deu exatamente porque o Congresso não funcionava. Nos governos militares nós tivemos isso também. Por exemplo, o Decreto-Lei 200 de 1967, que regulamentou a administração pública, também foi uma norma produzida no curso da ditadura militar, do governo militar, quando efetivamente o Congresso Nacional não estava funcionando. O que eu quero te dizer com essa história então? Que os governos autoritários, eles tinham um instrumento para travestir de legalidade certos dispositivos legais. Bom, então eu vou te mostrar agora um pouco do que foi o Ato Institucional número 5, como ele mudou a configuração da política brasileira e, principalmente, como ele mexeu no poder legislativo e no poder judiciário. Sim, porque o poder judiciário também não esteve à margem disso. Vamos lá, vamos ver um pouco disso. O Ato Institucional número 5 foi o mais violento dos atos institucionais, publicado em 13 de dezembro de 1968 e duraria até 17 de outubro de 1978, quando foi revogado pela Emenda Constitucional 11. Por este ato, o Executivo concentrava muitos poderes, inclusive sobre o Legislativo e o Judiciário. Artigo 3º. O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Artigo 6º. Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. Artigo 7º. O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Artigo 10º. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11.
excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Mesmo dia em que o AI-5 foi baixado por Costa e Silva, o Congresso Nacional foi fechado, situação essa que perdurou por mais de 10 meses. Agora você observa o seguinte, o ato institucional número 5, ele não foi exatamente uma norma que durou pouquíssimo tempo, não. Tá? Ele é de 1968, 13 de dezembro de 1968, e perdurou até mais ou menos meados de 1979, quando você tem então a lei da anistia. A revogação dele é um pouco antes da lei da anistia, mas o fato é que neste período muita coisa aconteceu e principalmente você tinha no Brasil a figura dos senadores biônicos, ou seja, vinham para este prédio do Congresso Nacional diversos senadores que nunca tinham sido eleitos, e isso aconteceu em função de uma outra artimanha legislativa que eu vou te mostrar agora. Como os políticos do MDB haviam ganhado terreno nas eleições de 1974 e 1976, tendo inclusive feito a maioria das cadeiras do Senado, o presidente Ernesto Geisel editou o Pacote de Abril, que foi composto por um conjunto de medidas autoritárias que promoviam mudanças políticas a fim de deter o crescimento da oposição ao regime. A Lei Falcão, assim batizada em homenagem a Armando Falcão, ministro da Justiça e um dos principais idealizadores da Lei nº 6.339 de 1976, determinou, entre outras providências, o adiamento das eleições indiretas para governador para o ano de 1982. Aumentou o colégio eleitoral dos estados menores, onde a Arena era predominante, determinou a campanha surda-muda, isto é, em que somente uma foto 3x4, acompanhada de um pequeno currículo do candidato, poderiam ser divulgadas nas propagandas eleitorais. E estabeleceu ainda que 1/3 dos senadores seriam indicados pelo presidente da República e eleitos pelo voto indireto. Assim, o governo colocava 1/3 de senadores que não haviam sido eleitos. Esses eram os senadores biônicos. O termo senadores biônicos foi pejorativamente usado pelos oposicionistas do MDB em alusão a uma série norte-americana exibida no Brasil pela TV Bandeirantes, na qual o protagonista ganhou poderes biônicos após uma cirurgia milionária que salvou sua vida. Em troca, passou a trabalhar para o governo norte-americano como agente especial. Caso você se interesse pela série, o título em português é O Homem de 6 milhões de dólares. E para terminar o vídeo de hoje, eu acho importante eu te dizer o seguinte, bom, e como é que funcionava a Câmara? Assim como todo o Congresso Nacional, ela funcionava com base em 2 únicos partidos. O MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, a Aliança Renovadora Nacional. A Arena era era percebida pelos críticos do regime como partido do sim senhor. E o MDB como partido do sim, ou seja, muita gente dizia na época que os dois partidos eram muito parecidos e que legitimavam o regime, ainda que o MDB fosse visto como um partido de oposição. Então eu vou te mostrar algumas críticas que aconteceram. A primeira é a ideia de que o MDB por si só não fazia oposição eficaz. A segunda era de que a Arena era um partido para legitimar as decisões do governo. O fato é que o Congresso Nacional funcionava num prédio muito bonito, como você vê ao fundo. O Congresso Nacional funcionava num prédio interessante do ponto de vista arquitetônico, mas a qualidade das decisões era muito ruim, e isso a gente fala em muito ruim com muita educação, para não dizer coisas um pouco piores. Bom, era isso que eu tinha para te dizer nesse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, dá pra gente o seu like e o seu dislike.
acompanha a gente lá no Instagram e eu te espero no próximo. Lembra que eu tô no Twitter também, Josemar F. Araújo. Tchau!